cada vez mais tenho dificuldade de tomar decisões, me sinto afetivamente muito instável, não acredito muito no amor das pessoas por mim e naturalmente tenho dificuldade também de dispensar amor às pessoas. Toda vez que sinto que o relacionamento está ficando um pouco mais sério, eu tenho uma dificuldade imensa de dar continuidade e termino até mesmo sem saber por que terminei. Me ajude, por gentileza. Bem, Cíntia, essas inseguranças que nós sentimos, elas não são por acaso, né? Quando a gente identifica uma insegurança aos 36 anos de idade e reconhece que ela fez parte da nossa vida, a gente tem que, de alguma maneira, começar a compreender o porquê que essa insegurança é mantida dentro de nós. Para isso que existe o processo terapêutico, né? Eu não vou ter como lhe ajudar muito agora, mas posso lhe dar algumas dicas. Primeiro, é bom você ter a oportunidade de procurar um bom psicoterapeuta, alguém que seja da sua confiança, alguém aí que você saiba que faz um trabalho sério. Se você é cristã, né? Acho que é. Você procure alguém que trabalhe dentro de uma linha cristã. Nós temos muitos psicoterapeutas que trabalham com muita competência, conciliando a teoria de Freud com teorias diferentes nos dias de hoje, que não precisa engolir tudo que Freud disse, né? O bom terapeuta é esse que consegue lidar. Na semana passada nós falamos aqui do Viktor Frankl, né? Que é uma psicologia muito interessante, a psicologia do sentido da vida. É uma abordagem psicológica muito interessante, que é a logoterapia. Tem também uma série de possibilidades que hoje você pode procurar, descubra qual é a linha que aquele psicoterapeuta exerce e você descobre alguém. O que é interessante agora não é só para a Cíntia, e sobretudo para quem é pai e mãe nos dias de hoje, né? É que essas inseguranças, gente, elas estão diretamente ligadas à primeira fase da nossa vida. É interessante, tá? Tem uma perspectiva na psicologia de Freud que diz que quando uma criança ela vem ao mundo, ela vai fazendo aos poucos o processo de diferenciação. Mas quando, e Freud diz que isso é a primeira fase da vida, até os 6 meses de idade, né? Ele diz que a criança não tem a capacidade de distinguir-se do outro. Ele não sabe que ele é uma pessoa. Ele acha que ele é a mãe. A ligação que ele tem, e isso Freud chama de união total, né? Que é esta íntima relação, é a relação mais completa que nós já podemos fazer na vida. É a relação mãe-filho. O pai fica com déficit porque não é ele que gestou, não é ele que trouxe dentro da barriga. Mas esta união total, ela é quebrada por causa das situações da vida. Uma criança, por exemplo, quando ela é retirada da mãe, hoje não, os partos, né, os processos de maternidade são todos assim, fazem de tudo para a criança já ficar com a mãe desde o momento em que nasce. Isso é sabedoria, isso é evolução da psicologia, ajudando a ciência a compreender tudo isso. Porque no momento em que nós somos separados da nossa mãe, sobretudo até os 6 meses, que é quando começa essa capacidade de diferenciar e de você saber que você é um ser separado, até esses 6 meses, as ausências da mãe viram cicatrizes na alma da gente, por causa da compreensão de tempo. É interessante que na filosofia, quando nós vamos estudar o conceito de tempo, é muito vasto, é muito amplo compreender o tempo. Então tá certo, hoje eu, adulto, eu compreendo o tempo. Se você me fala assim, padre, eu vou ter que dar uma saidinha, daqui 1 hora eu volto. E você volta, e eu administrei o tempo. De repente nós trabalhamos juntos, o Christian fala, olha padre, antes de começar o programa, eu tenho que ir lá na minha casa e daqui 15 minutos eu estou de volta. Eu posso compreender, porque o conceito de tempo já está bem assimilado por mim. Eu sou um adulto. Eu lido bem com a categoria de tempo. A criança não, minha gente. Uma criança não sabe, ela não tem a experiência do tempo cronológico como nós temos, administrado, colocado, a gente sabe quanto tempo vai durar, não. Uma criança nessa primeira fase da vida, quando é colocada distante da mãe, é como se ela estivesse negada dela mesma. E é impressionante as cicatrizes que isto causa na alma de uma criança. Os psicólogos chamam isso de cicatrizes no cérebro, né?
que é um jeito de mostrar justamente o peso que esta emoção tem para determinar até mesmo a maneira como a pessoa se pensa pela vida fora. Então, uma criança que sofre demais da ausência da mãe nessa primeira infância, ela pode se transformar numa criança muito insegura ao longo da vida. Justamente porque ela não teve o suporte e a garantia desta união total. A mãe se ausentou demais da vida daquela criança e ela começou a sentir aquela ausência de uma maneira tão desolada que ela começou a desacreditar dos afetos. É interessante que a gente eu estou fazendo uma leitura, já até terminei, mas eu não me lembro agora o nome do livro, não me recordo, é um livro que trata de psicologia e da educação, e estava falando justamente do quanto que, dentro dos orfanatos, quando você tem crianças abandonadas, o tanto que essas crianças têm dificuldade de acreditar nas outras pessoas. Porque elas mentiram para elas a vida inteira. Sua mãe vai voltar, sua mãe vai chegar. E ela vive essa ausência terrível da mãe. E essa mãe nunca voltou. E nesse livro mostra o processo terapêutico de muitas crianças e descreve mesmo como cada criança consegue viver essa ausência. Tem uma história muito triste, eu cheguei até a ficar muito emocionado no momento que eu li, que descrevia a história de uma criança, um garoto chamado Bart. E eles diziam assim, que o Bart sofreu tanto com o abandono da mãe, ele foi abandonado com um ano e pouquinho, e que no início o choro dele só era calado no momento em que eles falavam assim, a sua mãe já está chegando. Diz que ele tinha crises de choro terríveis. Então alguém dizia isso, a sua mãe já está chegando. E diz que a expressão dele, diz que as lágrimas cessavam imediatamente, ele arregalava os olhinhos e começava a olhar para o ambiente, procurando essa mãe que não chega, né? E como essa mãe nunca voltava, ele perdeu a capacidade de acreditar na frase, a sua mãe está voltando. Então toda vez, e o Bart foi parando de chorar. Ele deixou de manifestar todos os sentimentos dele, e no livro diz que, aos poucos, ele foi assumindo um comportamento estranho, de ficar alheio ao mundo. Ele foi mergulhando naquela solidão dele, e dizem que ele repetia a mesma frase o tempo todo, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. No início, gente, dizem que nos primeiros meses, a voz dele, a frase tinha som, ele falava a frase. Diz que ele ficava o dia inteiro no cantinho dele dizendo, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E que depois ele perdeu a coragem de dizer isso. Aí diz que você só lia no movimento dos lábios dele. A minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E não voltou. Aí você pode pensar, como é que fica o coração de um garoto que acreditou que a mãe voltaria e ela não voltou nunca? Aí você vai para a psicologia. A psicologia diz que até os 6 meses de idade, nós não somos capazes de nos compreender separados. Eu acho que eu sou minha mãe, que a minha mãe sou eu, e por isso que eu não consigo pensar a minha vida longe dela. E que depois dessa separação, essa capacidade de você diferenciar, de dizer à criança, olha, a mamãe vai voltar. Por isso que você tem que voltar. Para você dar confiança ao seu filho, que quando você fala que você vai voltar, ele acredita na sua volta, porque você voltou. Claro, depois de uma idade, quando ele já compreende a categoria de tempo. Então, Cíntia, às vezes nós sofremos de insegurança, porque justamente os nossos pais não souberam desses detalhes dessa história. Eles não sabiam psicologia. Eles não sabiam que 10 minutos longe de nós podiam custar uma eternidade para nós que não sabemos o que significa o tempo. E que a ausência de uma mãe nesse intervalo de 6 meses, dos 6 primeiros meses, a ausência dessa maternidade, ela é dolorosamente sentida pela criança. Então, porque eu não tenho essa possibilidade de continuar a minha união total com a minha mãe, eu crio uma cicatriz dentro de mim. Então eu fico desconfiado o resto da vida, porque eu não tive a garantia da primeira união. É interessante que a psicologia nos diz também que todos os relacionamentos que nós vamos estabelecendo na vida, isso na psicologia de Freud, você pode não concordar. Freud dizia que todos os desdobramentos afetivos das nossas relações não são outra coisa senão o nosso desejo de voltar à união total.
que em muitos casamentos você vê o marido procurando uma mulher absolutamente igual à mãe dele. Não é assim? Às vezes ele quer casar com uma mulher que seja muito parecida com a mãe, porque inconscientemente ele quer retornar à união total. Gente, é por isso que essa relação de mãe e filho é uma relação muito complexa. A ausência de uma mãe na vida de um filho, ela tem um déficit terrível, terrível. Por isso que você que é pai, você que é mãe, você precisa tomar muito cuidado na maneira como você se porta diante dos seus filhos. Qual é o tanto que você se dá, qual é o tanto que você se nega. Porque esta capacidade de articular esse equilíbrio, de estabelecer confiança dentro dessa criança, sabe por quê? Porque senão um dia vai virar um adulto infeliz, inseguro. Quando a criança sofre de muita restrição, por exemplo, ela fica um adulto medroso. Criança que passa fome na infância, por exemplo, é um adulto egoísta. Ele tem medo de que vai faltar, porque quando ele era criança faltava. Mãe que super protege, que não deixa a criança viver, que não deixa a criança dar os primeiros passos, que não deixa a criança engatinhar, vai ser uma criança, vai ser um adulto que depois vai ter medo de enfrentar as dificuldades da vida. Então, a minha professora de psicologia, a Udi, lá de Brusque, foi uma das mulheres que mais teve influência sobre mim. A inteligência daquela mulher, a capacidade que ela tinha de nos ensinar psicologia, e o mais bonito, de nos fazer apaixonar pela psicologia, era impressionante. E a Udi sempre dizia isso nas aulas dela. Sempre que você estiver diante de um ser humano em conflito, saiba que ele está agindo de acordo com a história que teve. Ninguém é por acaso. Não há ser humano nessa vida incoerente. A insegurança de hoje está muitas vezes associada às inseguranças da primeira infância. Por isso, casou, ninguém te obrigou a casar. Ficou mãe, ninguém te obrigou a ser mãe. Exerce essa maternidade, por isso que o tempo de maternidade são 6 meses, não são? Licença de maternidade? Justamente, já está em torno do ensinamento da psicologia. Mas aí a mulher tira 6 meses, ela vai passear, vai para o shopping, fica com a babá, a criança. Não pode, criatura. Fazer filho é igual construir casa. Se você não lança bem as bases desse fundamento, depois cai, quebra, não serve para nada depois. Destrói inteiro. Por quê? Porque faltou a estrutura. A sabedoria está aí no mundo animal, gente. Você já viu cachorra que deu à luz, que pariu, sair para passear com as amigas? Você já viu alguma leoa? Eu vou dar uma volta pela selva, estou muito angustiada. O leão não tá me tratando como eu preciso. Não é? Nunca vi uma girafa passeando pela selva, angustiada, deprimida, largando a cria dela num canto. Não. O animal fica grudado e ai de quem chega perto. Um instinto animal mostra como tem que ser a vida. Enquanto aqueles pititinhos não estão prontos para serem deixados sozinhos, a mãe não abandona. Agora, o problema é que a vida animal, ela é perfeita. O instinto é perfeito. A não ser que tenha algum problema que a mãe rejeite a cria. Aí depois vem uma galinha e adota uma minhoca, né? Já viu isso? Essa solidariedade no mundo animal, né? A galinha vai para comer a minhoca e percebe que é uma minhoca abandonada. Não vou te comer, eu vou cuidar de você, porque você hoje está abandonada. Então essa solidariedade do mundo animal tem que nos ensinar. Você que é mãe, pelo amor de Deus, não negligencie esta sua responsabilidade. Volto a dizer, já falei isso aqui várias vezes. Maternidade e paternidade não é apenas exercício de função biológica. Não é só parir, não é só fazer o filho. É depois você se comprometer com todo o processo da criança. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja,
você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está num inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo. E de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto,
Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então, quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. Foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa.
Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Falar sobre de nível, nós estávamos comentando aqui no intervalo, eu vou ter coragem de contar para vocês uma neurose. Eu estou precisando de um psiquiatra para fazer um tratamento, que eu também tenho um problema de vida, esse telefone que a gente não larga, né? Eu caí na bobagem de baixar um joguinho no meu celular, há mais ou menos uns 7 meses, que se chama Mini Fazenda. E eu fui ficando tão ligado naquele negócio que parece que... E é impressionante como... E olha que eu me considero uma pessoa consciente, né? Eu me observo muito. O dia que eu percebi que eu estava colocando o celular para despertar 3, 4 horas da manhã para alimentar as ovelhas, eu percebi que alguma coisa não estava muito bem com o meu sistema mental. E aí eu estava contando isso aqui para o Christian e ele fez uma reflexão muito interessante. Ele estava dizendo que quando a gente fica muito empolgado com esse jogo, de alguma maneira a gente faz esse jogo ser para nós aquilo que deveria ser a vida real. Não é isso que a gente falava aqui? Só que no jogo as coisas são mais simples, né? As conquistas são muito rápidas e eles fazem justamente para isso. Não pode ser uma coisa muito demorada, senão a gente desanima. E lá na Mini Fazendinha é um entretenimento, claro, mas isso deveria ser assim, um entretenimento que não envolvesse o meu dia, né? Quando você percebe que você está preocupado, porque tem ovelhas com fome, e você precisa produzir aquela lã, porque você tem uma entrega para fazer, não, alguma coisa não está certa aí nas nossas escolhas, né? Então eu fico pensando que às vezes essa vida virtual, essas opções inúmeras que a gente tem hoje, de você se divertir, de você se entreter, elas são nocivas para nós, porque elas nos retiram da possibilidade de você viver esse descanso que eu falei. Se a gente estabelecesse uma regra que depois das 10, então, a gente não olha mais mensagem no celular. Ah, mas se morrer alguém, você vai ficar sabendo, não vai ter jeito. Aliás, eu acho que as pessoas deveriam morrer em horário comercial, né? A pessoa morrer 3, 4 horas da manhã é muito ruim, porque a gente não tem o que fazer, né, nessa hora. Devia ter uma regra, só se morre em horário comercial para dar tempo da gente tomar as iniciativas, né? Tá todo mundo concordando aqui, ó. Defunto que vai ser... Não, defunto não, a pessoa vai virar defunto só em horário comercial. Brincadeiras à parte a gente precisa ter essa disciplina no nosso dia mesmo, porque senão a gente vai fazendo escolhas que vão fragilizando demais a nossa saúde. Ainda hoje eu falava isso com um amigo meu. Eu estou ficando preocupado que às vezes eu fico com o hábito de olhar o celular de 5 em 5 minutos. Ah, chegou um WhatsApp, tá bom. Chega mesmo, não tem como. Se você tem muitos amigos, se você tem muitos contatos ali, é natural que as pessoas falem com você o dia todo. Mas você não tem a obrigação de ficar respondendo aquilo toda hora que chega, se aquilo não for realmente importante. Responde mais tarde, ou tirar uma hora do dia para a gente poder fazer isso, para nos sobrar o tempo na academia. Eu me lembro que lá em Lisboa não, foi em Fátima. A gente fui fazer uma atividade física lá, tirei uma horinha do meu tempo lá durante a peregrinação, e uma recomendação que existia bem na entrada da academia era essa, né? Desligue o seu telemóvel, que é o celular,
para que você tenha condições de, pelo menos nesse tempo que você estará fazendo a sua atividade física, você desligar-se e fazer também uma higiene mental. E eu achei interessante porque é mesmo, a gente vai, né, e às vezes na academia as pessoas ficam cada uma com o seu celular. Seria uma oportunidade que a gente teria de descansar também um pouco a nossa cabeça. Cansa o corpo para descansar a cabeça. É sempre esse o movimento. Quem gosta de uma atividade física sabe que essa lógica é possível. Eu canso o corpo e descanso a cabeça à medida em que eu faço a minha atividade física. Mas agora a gente não está tendo condições nem de descansar a cabeça, porque a gente não larga dos aparelhinhos que nos cansam. Nada se submete ao desviver. O que foi dito não se recolhe à boca, o que foi escrito não se deixa apagar. As escolhas nos trouxeram até aqui. O arrependimento não altera um só centímetro do passado. Perdoe-se. Tudo aconteceu como podia ser. Eu sei que você tem uma tendência de se acusar diariamente por aquilo que não alcançou, por aquilo que fez de errado. É natural na vida humana. Isso quando não enchemos a nossa vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado. Nós sempre teremos muitas possibilidades para a acusação. Mas não faz sentido. A vida que você tem diante de você hoje precisa ser perdoada, para que não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, para que você tenha condições de seguir adiante. Olhe-se com generosidade. Você alcançou tanto. Errou, deu, foi traída. Tudo bem, passou. O que você agora pode fazer com o passado, sim, é importante. A vida que você tem diante dos seus olhos, essa página em branco, que Deus lhe dá a oportunidade de escrever. Só isso importa. Coloque os seus olhos nisso. Deixe de olhar para o passado, criar conjecturas que não serão possíveis mais. Não podemos alterar um só centímetro do que passou. Mas o presente, o presente, esse está diante de nós e espera a nossa dedicação. O presente está diante de nós e, se quisermos, poderemos transformá-lo num grande acontecimento. Uma grande oportunidade de fazer a vida valer a pena e de viver confortavelmente em nós mesmos. Perdoe-se. Não se acuse por aquilo que você não fez, não se condene pelo que deixou de fazer. Se hoje você puder fazer alguma coisa por você, faça. Aconchegue-se. Reconsidere tudo aquilo que você usa para se acusar. Tenha mais misericórdia. E aprenda. Aprenda com os erros. Não permita que eles se transformem numa fonte de martírio na sua vida. Permita que eles sejam uma fonte de aprendizado. Isso sim importa. Aprender com o passado e fazer o presente valer a pena. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, ô meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta, o melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso, eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura, olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo?
E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas, não. Ah, o padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado. Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para te despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, ô padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio, eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, por que é tão mais fácil magoar as pessoas que nós amamos do que abraçá-las e dizermos coisas carinhosas? É porque, na verdade, a agressividade humana é uma coisa inegável, né? Todo mundo tem agressividade, até mesmo as pessoas docinhas, aquelas que falam assim, calmamente, elas estão cheias de agressividade. Algumas controlam mais, outras controlam menos. Algumas controlam demais e de repente isso explode, porque a agressividade é um instinto, é um impulso muito positivo. A gente não pode achar que a agressividade é uma coisa ruim somente. Não. A agressividade é um impulso que nos faz até vencer na vida. Não é? Em muitos momentos da nossa vida a gente perdeu porque nos faltou agressividade. Que é aquele impulso de querer ir adiante, de vencer, de dar conta das dificuldades que fazem parte de nós. Gente muito molenga não consegue, aquela lamentação o tempo todo, nada está bom, melhora um dia, no outro dia não está bom de novo. Falta agressividade para essas pessoas. Uma agressividade positiva, que é esse impulso da sobrevivência, né? Que a gente herdou. Isso é ancestral em nós. Muitas vezes nós descontamos nas pessoas que nós amamos, justamente por causa do nosso despreparo para lidar com essa agressividade. E hoje a gente sabe, nós falamos isso aqui antes de terminar o primeiro bloco, nós estamos vivendo num tempo de muita tensão, nós somos exigidos demais. Porque temos muitas possibilidades, o ser humano acaba perdendo-se no meio desse monte de possibilidades, e acaba gerando uma ansiedade muito grande, que é a sensação de não estar alcançando, de não estar vivendo o que precisaria viver. E é natural que num determinado momento, essa agressividade a gente vai julgar em quem está mais próximo de nós. Que você não pode ser um exemplo muito simples, né? Às vezes o cara trabalha lá tá louco de vontade de dar uns tapas no chefe dele, não pode. Ele vai chegar em casa estressado com tudo aquilo que viveu, a pobre da família que vai receber o chumbo, né? E é aí que entra a questão do nosso controle, minha gente. A gente precisa controlar um pouco essa agressividade. E eu estou te falando, não estou falando uma coisa que eu não preciso ouvir não, viu? Porque muitas vezes eu sou
descontrolado com as minhas agressividades. Então eu preciso tomar muito cuidado para não fazer a minha agressividade vir no momento errado, do jeito errado. Preciso jogar a minha agressividade lá nos meus livros, nas minhas reflexões, na minha atividade física que eu faço questão de fazer. Ali que eu preciso jogar a minha agressividade, para que eu tenha condições de dar o tratamento justo às pessoas. Eu não posso descarregar na minha mãe as iras que eu trago dentro de mim, que são próprias do meu ser. E você já viu que como é difícil o relacionamento mãe-filho, porque é o lugar onde essas agressividades ficam muito à flor da pele. Talvez por ser o vínculo mais estreito que nós temos, né, com todo respeito ao pai, o vínculo mais estreito que eu acho que a gente tem na vida é com a mãe da gente. E é natural que a nossa maior dificuldade seja com ela também. É muito comum você encontrar filhos que têm um ódio velado pela mãe, um ódio velado pelo pai, e não têm condições psicológicas de assumir essa aversão, porque em nome desse amor romântico que nós fomos educados, né, que filho nunca pode se opor à mãe, que filho nunca pode dizer que eu te odeio, né? Isso é natural que num determinado momento da vida a nossa agressividade nos faça experimentar esse ódio pelas pessoas que nós mais amamos. Porque o ódio é o avesso do amor. É a mesma coisa. A psicologia nos ensina que amor e ódio nascem do mesmo impulso, da mesma fonte. Então administrar essa agressividade nos dias de hoje é uma necessidade, porque você já deve ter viu muitas vezes isso acontecer, que às vezes uma pessoa é capaz de tirar uma arma e matar o outro no trânsito por causa da intolerância daquele momento de agressividade. Então, para a gente não precisar matar uns aos outros, para a gente não sair dando tapa uns nos outros, a gente precisa descobrir onde é que nós podemos canalizar essa bendita agressividade de um jeito certo, de um jeito positivo. Se você tem muita agressividade em você, coloque essa agressividade para trabalhar a seu favor. O seu processo criativo, dinâmico, o seu espírito empreendedor, canaliza para lá. Isso não é mágico, não é do dia para a noite. Mas a própria consciência, eu sei que eu sou agressivo, então eu preciso tomar cuidado para que a minha agressividade não venha matar os outros. Eu, particularmente, pedi a Deus nesse tempo da quaresma o dom do silêncio, sabe? E não é só da fala, não. É o silêncio da palavra escrita, daquela necessidade de você dar resposta imediata ao outro, a tudo aquilo que te deixa chateado, a tudo aquilo que você acha que é invasivo. Eu quero ter o direito de ficar calado. Eu não quero ter que dar explicações para tudo o tempo todo. É direito que nós precisamos preservar. Né? Dentro de casa, às vezes, é assim. Às vezes no relacionamento, né? Quantas vezes você é cobrado pelo outro, você tem o direito de ficar calado, você tem o direito de fazer o seu silêncio. E o outro tem que entender que o seu silêncio, talvez seja um momento em que você está se cuidando, para não dizer o que você não gostaria de dizer. Então o controle dessa agressividade nos dias de hoje, ele precisa passar por essa experiência de vida interior, como nós falamos aqui anteriormente, no bloco anterior. A vida interior, essa experiência de você cultivar quem você é, de você ter ali o seu momento de relaxamento todos os dias, ainda que sejam 10 minutos, minha gente. Eu particularmente acho que deve ser muito difícil viver numa casa muito cheia de gente, onde você não tem o direito do seu silêncio pessoal. Não é? Não é difícil? Vocês que vivem com muita gente dentro de casa. Lá em casa eu tenho. Tem as pessoas que trabalham comigo, tem os meus amigos que frequentam a minha casa, as pessoas da minha intimidade, da minha família, né? Mas eu sou muito preservado. Na hora que eu quero o meu silêncio, eu não faço nem questão de ser educado. Olha, gente, eu estou indo, me retiro, porque eu careço dessa vida espiritual, dessa vida interior. Porque senão eu fico pior do que eu já sou. E eu não quero. Eu não quero ser pior do que eu sou. Eu não quero piorar. Eu não quero avançar para trás. Eu quero avançar para frente. Então eu quero descobrir tudo aquilo que no meu comportamento, que nas minhas escolhas,
venham favorecer o meu avanço. A mesma coisa você precisa fazer. É direito seu. Ah, padre, mas aqui em casa é difícil. Crie o seu espaço. Crie a sua rotina. Né? Descubra no dia a dia uma maneira de você ter esse cultivo de vida interior. Tem gente que é lendo o Evangelho do dia. Eu acho o Evangelho do dia uma excelente forma de você criar vida interior. Porque quando você se obriga a fazer a leitura do Evangelho do dia, que você tem a liturgia diária, você pode acompanhar até pela Bíblia, ano A, ano B, ano C, você lê o Evangelho do dia, você fica em comunhão com a palavra de Jesus e ao mesmo tempo cria ali os seus 10, 15 minutos. Você faz a leitura do Evangelho e faz a sua reflexão, o seu momento de silêncio, que vai ajudar muito no controle dessa agressividade. Aí tem as outras coisas que ajudam também. Né? A atividade física, como nós já falamos, o grupo de oração, o grupo de partilha, a leitura. Meu Deus, como um livro acalma a gente, minha gente. O livro é fantástico. Feliz do ser humano que aprendeu desde criança o prazer da leitura. Vai ser um velho muito mais tranquilo do que aquele que não gosta de ler. Porque vai ocupar o tempo, né? Porque quando você vai ficando velho, o que você vai fazer? Na velhice, nós vamos ter muito mais tempo, porque você vai parar de trabalhar, você já vai estar aposentado. Eu não vejo a hora. Você não vai estar mais na correria, então você vai ter todo o tempo do mundo para você cultivar-se. Olha que maravilha. Você ter um tempo de sobra para essa vida interior, para você fazer a sua rotina de um jeito que favoreça canalizar todos esses impulsos que são positivos, como é a agressividade, mas que, se colocada do jeito errado, acaba sendo um instrumental de destruição. Às vezes, as doenças mentais começam assim, em relacionamentos doentios, em perda de pertença. Eu deixo de me pertencer, eu vou abrindo mão de mim, abro mão um pouquinho hoje, abro mão um pouquinho amanhã, porque o outro vai me esgotando, o outro vai me sugando, e porque eu não tenho coragem de me posicionar, daqui a pouco eu perdi a capacidade de administrar. Então o outro torna-se proprietário dos meus afetos, ele começa a mandar na minha alegria. É tão triste quando você percebe que a sua alegria depende do outro e não de você. Alguma coisa está errada. Alguma coisa nós estamos errando, em alguma coisa estamos errando. O outro, ele não é o responsável pela minha alegria. O outro até participa da minha alegria. O outro até me ajuda a promover a alegria, não sejamos hipócritas. Uma palavra ruim que vem do outro lado me machuca. Uma palavra motivadora do outro me ajuda também a ficar mais feliz. Mas o primeiro espaço onde essa alegria precisa ser cultivada é em mim. É quando eu me ocupo de mim, quando eu gasto um tempo comigo, nos meus projetos, no meu empenho. Quando existe uma dependência, um sequestro de subjetividade, a pessoa tem dificuldade de cuidar da própria vida. Você conhece, ou talvez até já tenha experimentado isso em você. Quando você vive um relacionamento que você fica o tempo todo procurando onde está o outro, o que ele está fazendo, com o que ele foi, aonde que ele está. E você deveria estar cuidando da sua vida. Esses relacionamentos que às vezes são doentes, eles causam um prejuízo tão grande, gente, porque às vezes uma pessoa vive um relacionamento assim, 4, 5 anos. Eu conheço namoros, experiências de namoros em que a neurose é tanta que a menina, o rapaz, eles ficam o tempo todo se monitorando. 30, 40, 50 mensagens por dia, porque tem de dar satisfação aonde está, com quem está, o que fez. E quando volta, quando o encontro deveria ser para partilhar o dia, para ficar felizes porque estão juntos, é para lavar a roupa suja, por que você não avisou, por que você foi lá, por que você não me falou. Então, o encontro que deveria ser para ser agradável, para construir aquilo que no futuro pode ser até um casamento, torna-se o espaço do cultivo das neuroses. Não pode ser assim. Se você percebe que você está preocupado demais com a vida do seu parceiro,
e esquecido da sua vida, alguma coisa está errada. Você precisa ter, primeiramente, a consciência de que a sua primeira responsabilidade não é o outro, é você mesmo. Que você só pode cuidar do outro depois de ter cuidado de si. Um relacionamento que começa no outro não dá, isso é doente. Ah, padre, mas isso é um egoísmo? Não é não. Isso é o passo certo do relacionamento. Eu só posso dar um passo na direção do outro depois de ter conquistado os meus territórios. A verdadeira caridade só existe quando eu sou livre para amar, quando eu sou livre para doar. Eu não estou agindo por uma necessidade. Porque às vezes até a nossa caridade não é por amor, não é porque a gente quer aparecer. Às vezes a nossa caridade está em torno do nosso espírito pavão. Eu preciso que o outro me veja, eu preciso que o outro me note, então eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo. Mas aquilo é tudo vazio dentro de mim, não me preenche, não me faz feliz. Meu Deus do céu. A caridade que eu faço precisa estar em consonância com aquilo que eu sei sobre mim. É essa minha liberdade interior me motivando a conquistar cada vez mais os territórios que são meus, conhecendo os meus defeitos, as minhas possibilidades, para que depois eu dê um passo na direção do outro e faça o mesmo na vida dele. Ao invés de ser um sequestrador, eu quero ser um libertador. Eu não quero estabelecer relacionamentos de amizade em que eu faça um papel de sequestrado ou de sequestrador. Só tem sentido a gente estabelecer relacionamentos se for para a gente ajudar o outro a fazer a conquista dessa liberdade interior. É aquilo que a gente fala, né? A gente precisa de ter amigos que nos façam amigos de Jesus. Aprendi com a minha amiga Marina Patrus, lá em Belo Horizonte. Uma frase simples. É verdade. Eu preciso ter vínculos com pessoas que vão me motivar a viver essa liberdade interior. Ah, se quiser me perder, é começar a colocar uma amarrinha aqui no meu pé. Saio fora, vou longe, vou embora. Sabe por quê? Eu levei muito tempo para compreender o processo da liberdade. Você acha que eu vou dar passos para trás, na direção contrária da liberdade que Deus quer para mim? Eu não posso permitir isso. Sabe por quê? Eu estou pecando contra a minha conversão. Qual é a minha conversão? Qual é o processo que Deus quer realizar em mim? É me fazer ser livre. Se eu aceito viver um relacionamento que me aprisiona, que me poda das minhas possibilidades, que me priva de chegar ao que Deus quer de mim, esse relacionamento é diabólico. Ainda que ele pareça santinho, ainda que ele pareça bonitinho. Mãe pode fazer isso com a gente. Você quer um amor mais sagrado que de mãe? E mãe, se não cuida, sequestra assim a subjetividade do filho. Quando ela impõe a ele que ela quer que ele faça isso, que ele faça aquilo. Quando ela não é capaz de compreender o outro como alguém totalmente outro. O meu filho não é uma extensão dos meus desejos. Isso é muito cruel. Eu fazer do meu filho a extensão dos meus desejos. Ah, então eu não fui pianista, o meu filho vai ser. Mesmo que ele não tenha vocação para isso, o pobre do menino vai ficar lá dia e noite em cima do piano, aprendendo um instrumento que ele não gosta, porque a mãe quer que ele aprenda. Não. O amor é, antes de tudo, a investigação das possibilidades que o outro tem. Aí eu entro ali para promover. Se eu posso entrar na sua vida para lhe ajudar a alcançar a sua melhor parte, eu sou bem-vindo. Agora, se eu entrar na sua vida para lhe privar de chegar na sua melhor parte, eu não faço nenhuma diferença. Eu posso perfeitamente ficar de fora. Se for para estabelecer um vínculo de amizade, de namoro, de casamento, que seja com alguém que esteja interessado com a sua libertação. Porque senão, cuidado, esse amor pode ser um cativeiro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não leu esse livro, por gentileza, permita-se. Algumas pessoas acham que o livro é um pouquinho complicado nas primeiras páginas. Não é não. Muitas vezes a gente precisa vencer a preguiça. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Porque é impressionante como a leitura desse livro
desperta em nós a consciência de que nós vivemos amarras. Volto a dizer, às vezes nós não estamos percebendo que estamos amarrados. É porque a gente acostumou com o cativeiro. No sequestro é assim. Chega um momento, depois de muito tempo de sequestro, a gente começa até a ficar amigo do sequestrador. O sequestro do corpo é assim. Já observou? Já ouviu o testemunho de quem foi sequestrado? Depois de um tempo de sequestro, fica amigo do sequestrador, por uma questão de sobrevivência. Às vezes nós estamos assim dentro de casa, marido e mulher, mãe e filho, amigos. Um bando de gente sequestrada que é incapaz de provocar, de dar um grito de alforria e falar, olha, chega, eu não quero viver essa escravidão. Se for para permanecer ao meu lado, se é para estar aqui ao meu lado, que seja para me ajudar a fazer o que Deus quer fazer em mim. Por favor, não venha ser um empecilho para a ação de Deus na minha vida. Isso, minha gente, é uma palavra que pode parecer dura e é necessária nos nossos dias. Precisamos ter coragem de delimitar o território e falar, olha, aqui, se quiser entrar, tira as sandálias dos pés, que meu coração é um solo sagrado. Essa semana até um amigo meu estava me contando que estava muito chateado, que ele percebeu que uma ajudante dele estava roubando. E eu sei exatamente a dor que doeu no coração dele. Primeiro porque ele é uma pessoa boa demais, um coração generoso, não é alguém com quem eu convivo, mas eu sei que é. Existem pessoas que você não precisa conviver para saber que elas são boas. Você percebe de cara que aquela pessoa é do bem. E eu identifiquei exatamente o que doía nele, porque isso também já doeu em mim e eu sei como isso é terrível. Não é o dinheiro que o outro leva da gente, mas é a confiança que se quebra. É muito desagradável você perceber que a confiança deixou de existir. Mas agora ele vai se tornar uma pessoa ruim e ele comentou, eu sou bom demais, eu acredito demais em todo. Como se aquilo fosse um defeito, né? Não. O defeito é de quem rouba, não é da gente que confia, não. A gente vai continuar confiando. Claro que você vai ficando um pouco mais esperto e você vai confiando da maneira certa, né? Não fechando os olhos para tudo aquilo que você também deveria saber. Mas é assim que a gente vai, muitas vezes, endurecendo o nosso coração. Quando você percebendo que o mundo não tem sido generoso com você, você deixa de ser generoso com o mundo. Aí você vive o processo de recessão que o país está vivendo. Que a pessoa tem dinheiro, mas tem medo de gastar. E porque eu tenho medo de gastar, eu deixo de comprar. O comerciante deixa de vender. Aí o comerciante não pode empregar todas as pessoas que ele tem na loja dele, ele começa a mandar embora. É assim que a crise vai se alastrando. É isso que chama-se recessão na economia. É quando a gente começa a segurar o que a gente tem, porque a gente tem medo de gastar, porque a gente está inseguro com o futuro. Aí uma coisa vai desencadeando. Quebrar as hipocrisias é a gente mergulhar no coração dessas coisas, dessas realidades que nos tornam tantas vezes absolutamente infelizes porque não estamos sendo quem a gente deveria ser. E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras, sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês, porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo, a partir do versículo 13º, ele começa a fazer os 7 ais dirigidos aos fariseus e aos escribas, que são pessoas importantes dentro do contexto religioso de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei:
como o direito, a misericórdia, a fidelidade. Isso é que deverias praticar, sem contudo deixar aquilo, guias cegos. Filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Olha que palavra dura, né? Uma palavra para acordar. Verdade, minha gente. Quantas vezes nós ficamos presos à antessala da lei e a gente não é capaz de chegar ao coração dela? A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim, agora eu vou brincar, depois eu termino. Terminava nunca. Outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. A gente fica parado aqui. Nós pagamos o dízimo da hortelã, da erva doce, do comim, que isso aqui na época tinha um significado, para nós já tem outro. Mas a gente deixa de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia, a fidelidade. A gente começa a buscar uma religião sem espírito, práticas cegas, como se isso nos salvasse, como se esses gestos pagãos pudessem nos salvar. Porque se o gesto pagão tivesse o poder de nos salvar, para que viver a conversão? Que é justamente expulsar o processo do paganismo em nós e trazer significados santos a tudo aquilo que nós fazemos. Eu administrar as minhas hipocrisias, eu no meu dia a dia buscar os recursos espirituais para que eu tenha condições de ser mais verdadeiro, de ser mais inteiro, ir diminuindo o processo do pecado na minha vida. Ah, padre, mas não é tudo que a gente consegue, eu sei, é processual. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, tão livre, tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá? Não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais. A pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É impressionante. Às vezes nós falamos de desapego material, né? O desapego material é apenas uma consequência do desapego espiritual. Só a espiritualidade nos ajuda a viver. Retirar uma roupa de um guarda-roupa que está sobrando e doar requer um movimento anterior, que é retirar os entulhos que nós temos dentro de nós. Sabe qual é o entulho? A gente achar que aquelas roupas nos protegem, que elas nos fazem melhor, mais bonito, mais isso, mais aquilo. A gente não ter coragem de perder, de abrir mão, são os entulhos. Aquela pessoa que quer ser eternamente famosa, eternamente reconhecida, a custo da própria vida, da própria saúde. Não tem coragem de estabelecer não. Não tem coragem de estabelecer limites a realidades que estão sendo absolutamente fragilizadoras. Por quê? Porque quer ficar assim. Na vida profissional acontece muito isso. Quantas pessoas você vê perdendo a própria vida para manter aquele cargo, para ser eternamente o chefe, para ser eternamente o respeitado? Faltou um desapego interior de pensar. Perdeu aqui, a gente ganhou em outro lugar. A gente só não pode perder quem a gente é. O resto, tudo pode ser perdido que a gente trabalha e constrói de novo. Agora, se a gente perde quem a gente é, esse prejuízo é irremediável.
E às vezes, o contexto das nossas hipocrisias escondem as situações em que a gente está se perdendo de nós mesmos. É aquela eterna mentira, que a gente não tem coragem de dizer a nós o que nós precisamos ouvir em relação à nossa vida pessoal, em relação às nossas escolhas. A gente vai dando eternas justificativas, infundadas, mentirosas, mas que naquele momento parece confortável, alivia a gente do enfrentamento que a gente precisa viver. Ter coragem de olhar para esse evangelho aqui, minha gente, não é fácil não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o corpo e o prato por fora. Desculpe-me. Limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, que também por fora ficará limpo. É por dentro que nos adoece. A sujeira que nos mata não é a que está de fora do copo, é aquela que vai contaminar o. Por isso que às vezes nós somos tão puristas, né? Nós queremos limpar. Já viu pessoa que tem mania de limpeza? Não estou dizendo que é todo mundo não, viu? Senão você vai querer mandar sua mãe já para o psiquiatra. Geralmente, essa necessidade excessiva, doentia, de limpar os ambientes, de lavar sempre as mãos, estão associadas a situações que nós não conseguimos limpar dentro de nós. Muitas vezes ligadas a abusos sexuais que aquela criança sofreu. Pedofilia na infância, claro, se é pedofilia, é na infância. Pedofilia que aquele adulto traz dentro de si. São situações que ele fica tentando limpar por fora, mas na verdade a sujeira que incomoda é aqui dentro, é na mente, é na alma. A gente é complexo demais. Por isso Jesus fala com tanta perspicácia. Por isso que ele é tão cirúrgico na sua palavra. Gente, é impressionante como nós fazemos isso mesmo. A gente limpa o copo por fora. A gente trava uma luta tão desonesta. Por quê? Porque nós ficamos querendo curar em nós por lados ou por situações que não terão acesso ao que de fato nos adoece. São aqueles falsos conflitos, né? A pessoa precisa tomar uma decisão na vida, mas ela não entra pela porta certa para que ela tenha condições de acessar o cômodo que de fato precisa da reforma. Ou então você chegar à parte do alicerce onde existe a trinca, que está fragilizando a estrutura da casa inteira. Não, a gente fica ali, rodeando o topo, administrando um falso conflito. Tantas pessoas eu encontro que chegam a ficar cansado de escutar a mesma coisa o tempo todo. Pessoas que estão lamentando 2, 3 anos uma mesma dependência afetiva e não tem coragem de cutucar a ferida do jeito certo. Não tem coragem de entrar pela porta da frente, de quebrar as suas hipocrisias, as mentiras que conta para si mesma. Não adianta, minha gente. Se a gente não quebra a couraça das hipocrisias, das mentiras que nos alimentam, nós nunca chegaremos à verdade que nos salvará. Se a gente insiste em manter essas aparências mentirosas, alimentando falsos conflitos, dando respostas a nós mesmos que já não nos respondem há anos, só para tentar nos justificar diante dos outros ou para ficar parecendo mais bonitinho, mais inteligente, mais equilibrado, quando na verdade lá dentro nós estamos num poço de necessidade, de conflito. Tudo isso porque a gente não tem coragem de olhar de frente o fantasma que nos assombra. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Então eu saio da igreja, participei ali da missa, eu saio da igreja e levo o Cristo comigo. Isso é muito sério, né, minha gente? O Cristo vive em mim.
Ele anda nos meus passos, Ele fala com a minha boca, Ele sorri com o meu sorriso, Ele olha com o meu olho. Então eu tenho a oportunidade de encarnar Deus na história. Eu levo este Deus por onde eu vou. Por isso que a gente estava dizendo que quando na nossa vida, nas nossas comunidades, a gente não percebe no outro essa vivência cristã, quando eu não sou também capaz de oferecer ao outro este Cristo que me habita, eu perco a oportunidade de tornar o cristianismo vivo. Eu perco a oportunidade de viver os benefícios do cristianismo, porque é tão mais fácil ser irmão do outro quando o Cristo é o nosso compromisso. Se o outro está levando a sério o seu batismo, a sua vida cristã, é muito mais fácil ser irmão dele, porque ele é naturalmente mais compreensível, ele é naturalmente mais justo, ele é naturalmente mais amoroso, mais solidário. E se eu também estou vivendo a mesma condição, é muito mais fácil estabelecer essa relação humana e passar por cima daquilo que é precário em nós. É por isso que, dentro das comunidades que se dizem cristãs, é muito mais causa de escândalo para os outros quando nós erramos do que para aqueles que não estão nem aí para o Evangelho. Nós precisamos ficar muito atentos, porque os nossos erros causam verdadeiras destruições naqueles que nos observam. Né? Padres falam mal um do outro, que são cruéis uns com os outros, que não praticam a caridade uns com os outros, se invejam e que por causa da inveja que sentem, falam mal nas oportunidades que têm. Isso é um contra-testemunho horroroso da nossa parte. Toda vez que eu me deixo mover pelas minhas mesquinharias e falo mal de um irmão meu no sacerdócio, eu estou dando um contra-testemunho terrível. Aquele que me escuta deve pensar isso, né? Onde será que está o Cristo neste homem que se diz padre? Onde é que está o compromisso dele com esse evangelho que ele diz que é tão verdadeiro? Eu, como padre, se eu tenho uma postura que é contrária à proposta do evangelho, você vai regalar os olhos e vai, não pode ser. Não é moralismo, não é fingimento, não é isso não. É meu compromisso. Ninguém me obrigou a ser padre. Mas a partir do momento que eu sou, o meu primeiro compromisso é radical isso em mim. É que o Cristo tenha a oportunidade de crescer na minha história, na minha vida, para que o meu sacerdócio não seja apenas no momento que eu estou no altar, não, é em todos os instantes. No meu acolhimento às pessoas, no meu respeito àquele que passa por mim, na minha fila para entrar no avião, na fila para entrar em algum espaço, para estar com alguém, em toda e qualquer oportunidade. Agora, se eu não presto atenção nesse meu dia a dia, é possível que eu me entregue aos vícios e que eu vá viver da pior forma possível. E isso dizendo que sou um cristão. Por isso que eu dizia no início, que se eu perceber que a minha vida sacerdotal começou a ser um obstáculo à minha vida cristã, eu preciso fazer alguma coisa. Quem dera nós tivéssemos a honestidade para reconhecer isso. Talvez nós teríamos mais coragem de abrir mão daquilo que de fato está nos atrapalhando a viver o nosso cristianismo. Falo isso porque somos tantos, né, que estão apegados ao poder que temos. Todas as instâncias. Você pega uma vida comunitária, alguém é chefe ali, se apega ansiosamente a esse poder, corre-se o risco de perder o que de fato Deus quer, que é colocar-nos na dinâmica de uma vida de santidade. Então eu, como padre, você aí na sua comunidade, dentro da sua casa,
primeiro compromisso que você tem com o Evangelho é que esse Evangelho entre na sua mente, entre no seu coração e que ele lhe faça bem, para que você seja um irmão melhor, para que você seja um esposo melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um namorado, uma namorada melhor, seja qual for o papel, uma mãe, um pai. Nós queremos o Evangelho, nós queremos ser cristãos, é porque nós acreditamos nos benefícios do ser cristão. Seremos melhores por ser cristãos. Seremos bem melhores, porque o Evangelho nos dá muitas munições, passam pela nossa cabeça e pelo nosso coração, que são convicções que nos livram do egoísmo, da mesquinharia, da pornografia, da infidelidade. Eu, como um cristão, se eu vivo verdadeiramente, honestamente, os meus compromissos como cristão, eu sou uma pessoa mais fácil de lidar. Eu não vou querer prejudicar o outro, minha palavra, com a minha atitude. Eu vou prestar mais atenção naquilo que eu posso fazer de bom do que naquilo que eu posso fazer. Aliás, eu vou retirar a maldade da minha pauta. Não entra mais na minha vida. Não quero que entre mais. Isso é viver a radicalidade do Evangelho. Não é ficar preso às regras. Senão daqui a pouco nós estamos voltando ao que Jesus condenou. Uma religiosidade desumana, cheia de regras, sem nenhuma caridade, sem nenhum senso de justiça. Nós vamos ressuscitar as práticas que fizeram Jesus morrer. Que Jesus morreu também por questões religiosas. Ele criticou o sistema religioso do seu tempo, altamente legalista, sem nenhuma misericórdia com os pobres, com os pecadores, com os frágeis, uma religião elitista, poderosa, fazia questão de demonstrar publicamente o poder, mas que nos bastidores o poder não era o serviço, não era o amor. Então nós corremos o risco de voltar ao legalismo do Antigo Testamento, de perder a oportunidade de viver essa revolução humana que o cristianismo nos propõe. E aí, a gente se priva de ser esse poder mágico na vida de alguém. Esse poder que fascina, que causa encantamento, não para nos prender, para que os outros se prendam a nós, não, mas para que eles também se apaixonem pelo Deus pelo qual nós nos apaixonamos. Isso é fundamental, minha gente. Volto a dizer, o que eu causo quando eu chego? Eu levo as pessoas para Deus? Eu convenço as pessoas no meu ambiente de trabalho que a bondade é o melhor caminho? Mas como é que eu convenço? Falando? Não, é sendo bom. É não permitindo o engano, é não permitindo que alguém seja enganado, é nunca fazendo parceria com a maldade, é não puxando o tapete do outro, é não inventando histórias, é não mentindo, é não caluniando, é não fofocando. É sendo um construtor dessa harmonia, sendo um promotor da paz. É assim que eu vou convencer o outro. É assim que eu vou evangelizar. Dando testemunhos com a minha vida. Isso é tão fundamental nos dias de hoje. A gente ter a oportunidade de transformar o ambiente que a gente entra, de ser um elo de transformação naquele ambiente. Por quê? Por causa das convicções religiosas que nós temos.
Se essas convicções religiosas não geram atitudes, volto a dizer, estamos naquela mesma situação que Jesus condenou, que Jesus não aceitou e criticou profundamente. Essa oportunidade, sabe, de olhar para o passado e de não permitir que os erros sejam atualizados em nós, é uma oportunidade muito feliz. Eu não quero atualizar na minha vida os erros que fizeram com que Jesus se posicionasse contrário e que depois até resultasse numa sentença de condenação para ele. Senão a morte de Jesus foi em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. É claro, eu falo aqui, eu não estou condicionando, né? Em vão no sentido de eu, neste momento da minha vida, não honrar os motivos pelos quais o meu mestre foi sacrificado. Não é justo eu, depois de tantos anos, em contato com esse evangelho, eu reproduzir na minha história atitudes que Jesus condenou naquela época. Seria muito vergonhoso para mim ser identificado como aquele que reacendeu os preconceitos do passado, ou aquele que reacendeu um discurso religioso que Jesus não fez questão de assimilar. Pelo contrário, combateu. Por isso que ele dizia, por isso que ele insistia tanto, que é no coração do ser humano que Deus mora, e é a partir deste coração que Deus se manifesta. E todo e qualquer testemunho de Deus passará pela coerência deste coração, que, embora sendo fraco, auxiliado pela graça, possa viver os desafios de trazer Deus para a história através da nossa. É isso que eu desejo para nós, que a nossa luta seja sempre muito honesta. Se você hoje percebe que Deus não está tendo oportunidade de manifestar-se ao mundo através de você, converta-se. Tenha coragem de mudar na estrutura da sua vida tudo aquilo que possa dificultar esse Deus de estar presente através de você. Pense que Deus trabalha lá no seu trabalho através de você, que Deus mora na sua casa através de você, que Deus anda pela sua cidade através de você, e que fará coisas maravilhosas na vida de muitas pessoas através de você. Porque o poder mágico de transformar, de tornar uma situação mais bonita, está inteiro colocado no seu coração. Vamos pedir que Ele abençoe o nosso propósito e nos fortaleça sempre mais.